Bom dia. Nosso seminário, a gente tem duas mesas de conferências, né? Essa primeira, que o professor Paulo Garcês, diretor do Museu Paulista e também professor na pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, onde eu também sou docente, a professora Luana e o professor Renato, que muito nos honra, né, com essa possibilidade de colaboração lá na FAO também. E depois, no último dia, na quinta-feira, né, no antepenúltimo dia, a gente vai ter uma conferência de professores da América Latina que falaram sobre a perspectiva do patrimônio latino-americano. E, então, é uma alegria enorme receber o professor Paulo Garcês nessa mesa para abrir o nosso seminário com as suas reflexões que são sempre muito agudas, muito inquietantes, não celebratórias, provocativas, que acho que é um pouco o que a gente espera para pensar e nos auxiliar a pensar no acervo que a gente tem patrimonial, conhecido, desconhecido, em conhecimento, e que nos vem provocando muitas reflexões. Então, eu agradeço imensamente a possibilidade, a generosidade. Eu vou te apresentar aqui no seu currículo. O professor Paulo possui bacharelado em História pela USP, onde também teve licenciatura, doutorado em História Social e livre-docente pelo Museu Paulista. Ele é especialista em conservação de bens culturais móveis pela FRJ, é professor associado do Museu Paulista, docente na FAUSP, como eu já falei, e atualmente é o diretor do Museu Paulista numa posse oficial ontem, foi muito, muito bonita. Ele tem experiência na área de História, com ênfase na História do Brasil, atuando nas áreas de museus de história cultural, história urbana, história da arquitetura, identificação e gestão do patrimônio cultural. Tem uma série de publicações e pesquisas internacionais que ele vem desenvolvendo também sobre a questão dos jardins históricos a partir do Museu Paulista, né? Além disso, ele teve no programa de pós-graduação em museologia, foi conselheiro do CONDEFAT entre 2013 e 2015, é membro do ICOM e do Comitê Internacional de Museus Universitários e Coleções. Então, isso tudo representa bastante coisa, mas teria muito mais para falar, né, Paulo? Além da sua produção de artigos que são muito citados e muito conhecidos sobre o patrimônio, então passo a palavra para você. Muito obrigada. Bom dia. Flávio, queria agradecer muito o convite ao CPC, mas na sua pessoa, né, para estar aqui abrindo esse encontro que reúne pessoas que estão comprometidas com um objetivo que é cada vez mais importante, né, nas universidades, não apenas porque, e eu falaria bastante disso, nós geramos conhecimento e geramos patrimônio, mas porque nós recebemos patrimônios, né? Nós recebemos responsabilidades nas universidades. E, portanto, é realmente um grande prazer estar aqui com vocês, né? São meus colegas há muitos anos, muitos que estão aqui, né? E, e os novos também que estão chegando, porque daqui a pouco a gente também vai embora e eu também vou, né? Então, entre patrimônios e matrimônios, a gente tem que jogar a peteca para frente, né? Então, enfim, muito contente de ver também muitas faixas etárias aqui hoje presentes, porque acho que isso solidifica também que a questão patrimonial é uma questão que atravessa muitas gerações, não é? O que é, sobretudo, também estimulante, né, para quem está batalhando há tantos anos por essas questões, não é? Bom, como a Flávia também mencionou, a conferência de abertura deve ter a responsabilidade de lançar ideias, não é, para animar os muitos dias de sessões que colocam as universidades e também esta universidade diante desse desafio que é proteger e, creio eu, sobretudo, cada vez mais reconhecer o seu patrimônio, né? Porque, com efeito, nós não somos ainda muito clássicos, né? Na ideia que temos de patrimônio em todo o país, né? Portanto, os desafios de reconhecimento do patrimônio são enormes. Eu não vou falar deles, porque acho que as experiências que vocês vão relatar
na programação que eu examinei, não é? Sobretudo conhecendo também o inventário do CPC, não é? Eu acho que as questões candentes, não é, que sairão dessas falas, não é, vão colocar a perspectiva do reconhecimento patrimonial sobre novas plataformas, né, de discussão de percepção. Entendo eu que há realmente um imenso caminho para fazer isso, para que isso possa ser feito, e infelizmente eu tenho certeza disso que eu estou falando pela situação muito frágil dos suportes da memória acadêmica que nós examinamos frequentemente dentro da universidade. Ou seja, a universidade é produtora de conhecimento, é óbvio, ela é produtora de formação, mas ela é produtora de registros sobre tudo isso. E nós não sabemos lidar com isso. Não sabemos. Talvez eu comece a ser com uma coisa mais mal-humorada para depois ficar bem-humorado, certo? Mas há alguns anos atrás eu participei com várias pessoas na universidade da criação de um órgão que deveria ter sob sua responsabilidade a conservação do patrimônio documental em papel e fotografia da universidade e que previa, inclusive, uma câmara fria para armazenagem permanente de suportes flexíveis de imagens, slides, filmes e negativos fotográficos. Por quê? Porque esses materiais são estáveis e com, sobretudo, o calor que resolveu nunca mais nos abandonar, não é verdade? Esses materiais se decompõem rapidamente. Então, nós trataríamos essa documentação textual e fotográfica em papel, devolveríamos para as unidades, digitalizaríamos tudo isso e, além do mais, manteríamos os originais dessa câmara fria. Para isso, nós contamos com o apoio da FINEP, que patrocinou esse projeto. Contamos também com o apoio do IEB, USP, que cedeu os metros quadrados para que isso pudesse ser implantado, mas, infelizmente, nós tivemos uma enorme dificuldade de fazer com que isso ganhasse uma rotina. E havia 20 unidades signatárias do pedido, a FINEP, por meio dos seus diretores. E acho que isso mostra, no fundo, por um lado, a vontade que acontecesse, mas por outro, os solavancos que essas ações têm. E eu não estou falando de prédios, eu não estou falando de coleções que foram juntadas à universidade, estou falando da própria produção científica que a universidade tem, que é o seu patrimônio fundamental. E não foi. E não foi para frente quanto deveria ter ido, sobretudo porque não foi dado funcionário que fez. Ou seja, acho que as pessoas acham que patrimônio é uma coisa que se mantém assim. Portanto, né, eu saí muito frustrado dessa experiência, assim como muitos de nós, nossos colegas. Nós tínhamos um apoio fundamental do Instituto de Física para esse projeto, inclusive. Mas, enfim, acho que as ações, as tentativas são também parte do nosso aprendizado, não devem nos desanimar, mas devem nos acender sempre a atenção para que a nossa situação é realmente muito ruim. E eu lembro, sobretudo, que no âmbito dos negativos flexíveis, né, ou dos diapositivos, que são milhares na universidade, muitos deles com cor, essas cores se degradam rapidamente, a cor é muitas e muitas, muitas milhares de vezes fundamental como informação científica e as coisas estão se deteriorando sem que a universidade se dê conta da perda do seu próprio trabalho, né? Isso também é patrimônio, né? Ou seja, nós precisamos entender o que está acontecendo, mas, sobretudo, a minha fala hoje reside numa perspectiva que eu vou ressaltar aqui, que é como ganhar eficácia para isso. E eu vou usar, claro, a experiência do museu, né, que é uma experiência bem sucedida, para que nós pensemos alguns caminhos que muitas vezes nós refutamos por medo, não é? Mas eu queria também dar algumas boas notícias aqui, não é? Porque, afinal de contas, uma conferência de abertura trazendo más notícias ninguém está precisando, não é verdade? Enfim, né? Mas vamos lá. O chamamento do evento, né, aquilo que está publicado, já sinaliza que a prevalência do patrimônio edificado, como aquele que, até o nosso presente, define a inscrição mais óbvia do patrimônio, como legado a ser mantida para gerações futuras, é dado. Ou seja, normalmente nós ainda pensamos
reincidentemente no país como um todo a ideia de patrimônio ligado à edificação. Não é? A USP é uma evidência disso, não é? Porque ela tem 25 edifícios e espaços tombados em diferentes esferas, se é que isso já não aumentou. Eu mesmo dirijo dois deles, não é? Que é o Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, e o Museu Republicano em Itu, que está sediado num sobrado do século XIX, neoclássico. E essa dimensão é uma dimensão que se prolonga em muitas outras universidades brasileiras, não é? Ou seja, o fato de que existem bens preservados. Não é? Isso está, por exemplo, na UFRJ, em que eu também me formei, não é? A maior universidade pública federal do nosso país, com a preservação, ainda que muitas vezes nominal, não é? Dos edifícios da Ilha do Fundão, o campus da Praia Vermelha, o antigo Senado, não é, que abriga a Faculdade de Direito no Campo de Santana, ou seja, são muitos prédios, não é, muitos outros, inclusive, da UFRJ que são tombados, assim como o campus da URGS, em Porto Alegre, que tem suas edificações também preservadas em duas esferas, além, claro, de outros campi que pulularam no país inteiro, que foram muitas vezes agregados a prédios que já tinham tombamentos precedentes, mas que não pertenciam às universidades. Talvez um dos exemplos mais importantes seja a Universidade Estadual do Maranhão, né, em São Luís, que se instalou em inúmeros sobrados, né, do centro da cidade, inclusive, como uma tentativa de alavancagem daquela área que é tradicionalmente muito deteriorada, embora seja o maior centro histórico tombado do nosso país. Né. Aqui em São Paulo são outros exemplos importantes. A PUC de São Paulo, por exemplo, né, incide sobre ela o tombamento do campus das Perdizes, o campus da Marquês de Paranaguá, não é, que também é tombado, no prédio do Rio Leve, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, que também tem o seu núcleo fundador de prédios, não é, tombados patrimonialmente, enfim. Os exemplos são infinitos, não é, pelo país inteiro desta chave, que é uma chave mais tradicional, digamos assim, mais clássica. Não é? Mas o mesmo chamamento desse evento também identifica uma dimensão complexa, né, sobre a natureza desses patrimônios. Alguns deles são derivados da própria ação universitária. É o caso desse prédio, por exemplo, né, que foi feito para a USP, foi feito para abrigar a universidade. Outros, muitos, são externos a ela, né, mas que passaram a sua guarda. É o caso, por exemplo, dos museus da USP. O Museu do Ipiranga, que veio para a Universidade em 63, o Museu Republicano, em Itu, que também veio para a Universidade em 63, e nessa mesma década, o prédio do Museu de Zoologia, na Avenida Nazaré, que também pertence à Universidade, era da Secretaria do Interior, mais recentemente o edifício do MAC, USP, que é um prédio tombado do Oscar Niemeyer, né, que também veio para dentro da Universidade, sem falar nos próprios acervos, né, como é o caso do MAI, né, em que os acervos são muitas vezes gerados fora da universidade, no caso especificamente do MAI, pelo menos o acervo do Museu Paulista, né, que é o mais antigo daqueles que compõem o MAI e que também veio de fora da universidade. A prevalência, né, da arquitetura na própria definição do que vem a ser a noção de patrimônio encoberta, vamos lá, né, muitas outras dimensões documentais e memoriais da ação universitária. Né? Vamos ficar apenas ainda no âmbito do patrimônio material, né, que é aquele também mais clássico, né, além do arquitetônico, do qual a arquitetura é parte. Né. Vamos começar, por exemplo, no ferramental científico. Instrumentos, equipamentos, veículos. Muitas unidades da USP têm, por exemplo, museus, que não são museus estatutários, né, mas têm museus dentro das suas unidades. Essa faculdade de Direito, né, tem uma área museal, na Faculdade de Medicina, por exemplo, né, tem um enorme acervo no Museu La Casa, enfim. Muitas unidades da USP têm já a consciência de que devem preservar acervos seus. Né? O próprio CPC realizou primeiro mapeamento, né, desses acervos das instituições já há muitos anos atrás, acho que é mais de 20 anos atrás. Né? As décadas começam a me perturbar, assim, francamente. Né? Mas, enfim, os suportes cerimoniais, os retratos, os bustos, as vestes, os móveis. Também o CPC já fez pelo menos 2 volumes, por exemplo, sobre a estatuária da universidade, né, que está tão presente quanto meio ali largada, não é assim, pelas unidades, né? Quer dizer, o CPC olha, mas às vezes a própria unidade não olha muito. Né?
Obviamente, não é? As bibliotecas, que são orgulhos de incontáveis universidades em todo o mundo e que, vamos lá, a gente maltrata, eu diria, como patrimônio. Ou seja, são bibliotecas que operam como espaços de leitura, é a sua função básica, obviamente, né? Mas essas bibliotecas têm sobre si responsabilidades, né? Especialmente no mundo em que o papel vai se tornando obsoleto como forma de contato com as gerações mais recentes, né? E às vezes o papel se torna um estorvo. Né? Na minha própria unidade, nós escutamos que a nossa biblioteca deveria ser dada, né? Embora ela seja a terceira mais antiga da USP. Né? As inscrições, os panfletos, os jornais acadêmicos, os registros de festas, estamos na São Francisco, né? Os registros da Peruada, por exemplo, que acontecem há, sei lá, século ou mais. E claro, né, a vastíssima produção documental, que é material. As teses, as dissertações, as provas, que nós nunca guardamos. Nunca. Todo mundo joga a prova fora. Eu não entendo uma universidade que não guarda um pedaço das provas para o futuro. Né? Eu, como sou canceriano, vocês contem comigo, porque eu guardo quase tudo e a vida vira um inferno. Né? Relatórios, fotografias, filmes, diapositivos. Os suportes da memória material na universidade são gigantescas, não é? Como também é infindável a dimensão imaterial. Não é? As trovas, por exemplo, né, que definem uma parte da identidade dessa instituição, as trovas acadêmicas, não sei se todos sabem, né, mas a São Francisco, eu também sou filho dela, trouxe meu passaporte aqui, né, ah, tem na prática das trovas, né, em gerações e gerações, uma memória musical, não é, e de humor e de crítica política, não é, de resistência a ditaduras, porque aqui a São Francisco já resistiu a várias, né, é muito velha, né, e, enfim, as festas, né, que são um dado que nos cimenta tanto na universidade, as formas de resistência, claro, né, porque o saber é sempre um problema, as sociabilidades, porque nós também praticamos redes de sociabilidades importantes na universidade, dos quais nós precisamos saber o que fazer com a memória disso tudo, né? E mantê-las não só como passado, mas também como presente, né? Como preservar práticas de sociabilidade que nós julgamos patrimoniais, né? Como animar essas práticas de sociabilidades, né? As defesas, não é, que são igualmente tão fundamentais, não é, dentro do espírito universitário. Esta unidade, não é, realiza defesas de teses desde o século XIX. Não é? O cerimonial da tese é um patrimônio fundamental. Não é? As práticas de rigor, a formalidade, a pretensão também da universidade em se revestir de protocolos que vêm, inclusive, de situações de corte, não é? E de antigo regime. Não é? Eu não sei se eu gosto muito desse patrimônio da universidade, mas a universidade ainda se pratica como lugar de antigo regime, né? Ou seja, eu chego até uns estertores, assim, Flávio, vamos chutar o balde um pouco aqui, né? Mas tem horas que isso me irrita tanto que eu chamo o nosso campus do Butantã de adversários do Butantã, sabe? Do tipo, o mundo está caindo e as pessoas ficam lá com papers e brioches, né? E, enfim, nós temos pompas na universidade, portanto, né? E isso também nos define, né? E às vezes também nos defende, embora seja um tanto arcaico, né? Mas, sobretudo, é parte também desse infindável patrimônio material a produção do conhecimento e a sua transmissão. As aulas são um patrimônio fundamental da universidade, né? As aulas que para os docentes são sempre um sal, né? Na vida, né? Para mim, por exemplo, entrar em sala de aula é esquecer, né? Eu falo, se um dia eu tiver com metástase, eu tenho que dar aula sem parar, né? Porque as aulas me tiram de qualquer outra condição do mundo, né? E, e acho que, enfim, tudo isso nós precisamos não só animar para manter vivos, né? Porque isso é o patrimônio material, mas também documentar transformações, mudanças, guardar registros, né? Guardar aulas, né? Quantas aulas memoráveis estão tão somente na minha memória?
porque nós não registramos essas aulas. Aulas magnas, aulas comuns. A minha vida profissional é marcada por aulas, na minha memória. Imagino que vocês também, né? Aulas inesquecíveis, não é? Mas elas serão esquecidas, se a gente não tomar cuidado, não é? Enfim, eu acho que, ao completar 90 anos, a USP tem, sob a sua responsabilidade, a preservação dessas e de muitas outras práticas científicas, acadêmicas e dos seus suportes materiais. O CPC e este seminário são expressões, né, dessa tomada de consciência e de reflexão sobre como conciliar, afinal de contas, o que nós somos. Inovação, porque a universidade tem que ser isto, mas também preservação, porque afinal de contas a universidade se define pelas suas trajetórias e pelas suas superações. Nós só entendemos o que se inova a partir daquilo que se tem, não é? Portanto, inovação e preservação são dimensões gêmeas, não é? E essa comissão, vamos lá, né, ela nasceu como Comissão do Patrimônio Cultural em 86. Ela já tem quase 40 anos, né? E como CPC, ela nasceu em 2002 e já tem 20 anos na sua fisionomia atual, né? São 4 décadas já, né, de reflexão dessa universidade. Dos seus 90 anos, vamos pensar que 40 a universidade está pensando em como preservar as suas dimensões que se julgarem patrimoniais, né? E assim foram ações diversas de restauro de edificações. Este mesmo edifício passou, não é, por uma intensa, e de inventários colaborativos de identificação de suportes e práticas daquilo que nos define como universidade, né? E, sobretudo, esse inventário que está em curso, né, me parece realmente metodologicamente muito importante, né? E é importante que ele esteja também nesse evento para que nós compartilhemos, discutamos, né, e aperfeiçoemos, né, os instrumentos. Que acho que isso é realmente muito novo, né, no ambiente universitário. E, sobretudo, em função daquilo que eu já mencionei também, que é o fato de que nós não zelamos ou simplesmente nós abandonamos os nossos suportes, né? E isso é muito complicado, né? Eu digo isso com muita consciência porque, afinal de contas, nós tivemos que ser fechados em 2013 no Museu do Ipiranga porque os nossos 6 fogos do edifício estavam com ameaça de desabamento. E também quando a fachada, antes disso, começou a cair, e sobretudo quando caiu um pedaço da fachada na porta do prédio, a recomendação que nós recebemos naquela ocasião da administração central é: fecha a porta principal, abre a lateral e continua funcionando. E assim foi. Até que, na ameaça de desabamento, a professora Sheila Orstein, que era a nossa diretora, professora do Departamento de Tecnologia da FAO, fechou e aí tudo teve que acontecer, né? Mandou fechar o prédio, né? Mas, enfim, chega-se a esse ponto, né? 10 minutos. Oh, enxergo de longe. Não consegui ver. Você está mostrando. Mas vamos lá, né? Não bastasse o que nós produzimos, nós ainda herdamos continuamente acervos que a sociedade nos confia. Se vocês quiserem olhar no Museu Paulista, por exemplo, no Museu do Ipiranga, visitem a exposição Sentar, Dormir, Guardar, que está aberta até o dia 29 de setembro, vocês ainda têm um mês para ver, e que vocês vão ver muitos e muitos acervos que foram doados à universidade, que foram confiados à universidade. E eu vou retomar muito essa dimensão aqui nos 10 minutos que me restam. Né? O Museu de Arte Contemporânea da USP é outro exemplo desses legados, não é? A coleção Titilo Matarazzo, a coleção do Museu de Arte Moderna, que também foi doada para o MAC, simultaneamente a coleção Titilo e a coleção Yolanda Penteado, foram 3 coleções fundadoras. As doações de artistas docentes, como a Regina Silveira, que acabou de dar uma montanha de acervo para o MAC. Montanha de acervo. Não sei onde o MAC vai guardar tudo aqui. Até porque a Regina Silveira tem instalações, né? Como é que vai fazer aquilo, né? Enfim, né, graças a Deus ela deu, né, ela confiou à universidade. Ela poderia ter confiado em outros lugares, mas ela confiou à universidade. Assim como o Titilo Matarazzo confiou na universidade, nos anos 60. As inúmeras bibliotecas e arquivos
do IEB, né, que também foram confiados à universidade. Qual será a nossa... O que será que nós temos que a sociedade tanto nos busca, tanto nos respeita? Né? A Biblioteca Guita José Mindlin, né, que foi uma das últimas grandes entradas na universidade, ela foi dada para nós. Foi meio caro aquele prédio, né? Mas tudo bem, mas foi dada para nós. Né? E as bibliotecas e arquivos de professores, que são doados frequentemente para nós, e são não são mais doados porque a gente tem recusado a maior parte, porque a gente não tem lugar onde pôr. A tarefa, portanto, é imensa. Né? Mas eu queria ressaltar aqui um ponto, e é aí que eu entro, né, mais incisivamente com vocês, um ponto que me parece fundamental após 20 anos, né, de trabalho como docente e curador na USP, né, agora no dia 13 de setembro eu completo 20 anos, sem sexta parte, infelizmente, né, e já quase 40 anos como aluno da USP desde 87, né, meu Deus do céu, né, virar logo essa página aqui. As expectativas e ações da sociedade em relação à USP como guardiã de diversas expressões do seu patrimônio é algo que nós devemos pensar. Né? Eu vou sair um pouco de nós conosco. Eu queria muito fixar nós como os de fora. Né? Porque acho que nós conosco já temos muita intensidade aqui nas discussões que estão previstas. Eu queria puxar um pouco para fora. Né? O que isso quer dizer? Né? Me parece que é muito importante pensar em como respeitar e, sobretudo, como ampliar as nossas relações com a sociedade por meio da tarefa que ela nos lega de preservar memórias. Ou seja, nós geramos as nossas próprias. Isso é fundamental prestarmos atenção, mas ainda por cima a universidade olha para nós e quer que nós guardemos as memórias de inúmeros agentes e processos. O fato evidente, né, de que a sociedade identifica a USP, e não é só a USP, né, porque muitas universidades têm esse perfil, né, a responsabilidade pela preservação do patrimônio cultural e do patrimônio acadêmico são também incontáveis. Né? Eu penso, por exemplo, vejam a situação, né? A Biblioteca de Manuel Corrêa de Andrade, que é um grande geógrafo pernambucano e historiador pernambucano também, e que legou não à Universidade Federal de Pernambuco, mas à Universidade de São Paulo, no IEB, a tarefa de preservar 70 mil itens no seu acervo. 70 mil, né? Deve ser canceriano, não sei, isso é uma dimensão patrimonial a estudar, né? Mas 70 mil, coitado da família, não é, gente? Ele deve ser uma pessoa incrível, né? Mas vocês podem imaginar o que é 70 mil itens na vida de uma família, né? De qualquer forma, não é? Essa responsabilidade veio para São Paulo, está no IEB, e nós temos um projeto que o IEB toca de BNDES para lidar com essa coleção que é enorme, que ainda por cima foi desterritorializada do seu contexto originário, o que também coloca a universidade uma responsabilidade não só de preservá-la, como de reterritorializá-la por meio, por exemplo, das digitalizações. Né? Porque é difícil, não é, nós, afinal de contas, casos com a memória de outros contextos geográficos e universitários. Né? Mas assim se quis. A Biblioteca de Cancarone, que pertence hoje ao Museu Republicano de Itu, 25 mil volumes, e arquivos e microfilmes de periódicos de vida operária italiana que ele mandou digitalizar na própria Itália. Né? A Biblioteca Guita José Mindlin, 32 mil títulos, que correspondem a 60 mil volumes. A coleção Militão Augusto de Azevedo, do Museu Paulista, 14 mil fotografias feitas no século XIX. A primeira vez que entrou massivamente no arquivo, numa instituição pública brasileira, massivamente fotografias de pobres, de populações escravizadas, de populações negras, de populações mestiças, além do imperador, que também se fotografou naquele estúdio. Foi a primeira vez que entrou massivamente. Claro que havia fotografias, mas havia sobretudo fotografias, penso em populações negras,
aquelas bastante complicadas de objetais que eram feitas a partir de pessoas, homens e mulheres, para venda como lembrança, souvenir do Brasil, uma coisa de tipos humano, classificatória, enfim, tão objetificante e horrível, né, como se praticava no século XIX, essa coleção não, era a coleção dos clientes. É como eu quero me fotografar para mim, eu pago a fotografia. Essa entrada foi uma entrada excepcional que a Fundação Roberto Marinho deu para a USP. E junto com ela vieram tantas outras coleções de retratos fotográficos. Hoje a USP detém, no Museu Paulista, a maior quantidade de retratos de seres humanos do Brasil numa coleção museológica. Não há outra instituição que tenha tantos retratos de gente como nós. E vamos e venhamos, que até essas coleções se formarem, a maior parte dos retratos de gente que nós tínhamos nas coleções públicas eram de pessoas em retratos a óleo e, portanto, elites, em sua quase totalidade. Né? A Vila Penteado não foi dada para a USP. E se a USP não torná-la o que ela deve ser no legado, ela volta para a família. Né? Ou seja, a gente recebeu bibliotecas, acervos documentais, a gente recebeu prédios, a gente recebeu o Palácio da Agricultura, que abriga o MAC, designado pela Secretaria da Cultura, para que nós instalássemos o Museu de Arte Contemporânea. Ou seja, há muita gente querendo que a USP, além de preservar seus próprios documentos, preserve dos outros. Qual é a mística, não é, que uma universidade pública tem, não é? A sociedade, portanto, nos confia e nos busca para pensar sobre si. O Museu do Ipiranga, vamos lá, não é? Recebeu, desde a sua abertura em setembro de 2022, fasten your seatbelt, não é? Para quem ainda não está sabendo, não é? 1.200.000 visitantes em 2 anos. Nós estamos completando 2 anos de reabertura no sábado agora. Isso dá 600.000 visitantes por ano. Ou seja, é muita coisa. É quase o dobro do que o nosso recorde. Né? Até o final de setembro a gente chega em 1.300, provavelmente. Né? Que setembro é o pico do museu por conta da Semana da Pátria. Mas o que acontece também que é, afinal de contas, com tantas opções, as pessoas vão à USP e vão à USP que está sob uma saraivada de críticas desde que o museu reabriu. Museu de comunista, museu que tirou onde está o vestido da imperatriz, que nunca tivemos, onde estão as carruagens, que nunca tivemos, onde está a coroa, que jamais tivemos, né? Ou seja, onde está tudo aquilo que esses comunistas tiraram, né, enfim, né, delírios à parte, né, e equívocos também de memória à parte, né? Nós realmente retiramos do museu a exclusividade sobre as memórias das elites, e já há muitos anos, desde a gestão do professor Lupiano Bezerra de Menezes. Mas é claro que, triplicando a área aberta ao público, a formação das coleções do museu ganhou uma visibilidade muito maior. E nessa visibilidade transpareceu a nossa vontade de alcançar um espectro social também muito mais alargado. Né? E isso, claro, assustou muita gente. Mas parece que não assustou 1.200.000 pessoas que estão indo para lá para ver exatamente isso, ver liquidificador. Batedeira, então, gente, é um dos topos. Não riam. Como diria o Evaldo Cabral de Mello, suspendam o riso. Por quê? Porque é evidente que a crítica da gente expor a batedeira tem um viés, por exemplo, de gênero. Que se associa a batedeira mulher, que é um equívoco, né, embora seja uma questão. E, portanto, o que esse monte de memória de mulher também está fazendo dentro desse museu? Essas coisas, tipo batedeira, tipo liquidificador. É uma quantidade de dados para teses de doutorado e dissertações de mestrado que vocês nem acreditam nas nossas redes sociais. Não é? Aproveitem, não é? Porque acho que isso, de alguma maneira, mostra a nossa mudança, mas mostra também como as pessoas reagem de maneira acolhedora ou negando essas transformações. Né? De pronto, o que está acontecendo é que nós estamos mudando e, ao mesmo tempo, as pessoas estão querendo entender, afinal de contas, o que nós estamos pensando sobre patrimônio cultural a partir do recorte museológico. Né? E do próprio prédio, que vamos lá, a gente derrubou uma parte inteira do prédio por dentro para colocar escadas, elevadores sanitários, a gente criou uma entrada nova,
a gente furou um monte de coisas, a gente mexeu no prédio com muita delicadeza, mas mexeu enormemente. Como é que é essa história de ficar mexendo em prédio patrimonial? Ou seja, há muitos gestos ali que são significativos e alguns invisíveis, mas que estão presentes. Por exemplo, fazer uma escuta com 25 grupos focais para a reabertura do museu. Ouvir o que as pessoas pensam sobre patrimônios e memórias de ocupação da 9 de julho, clássica, não é que todo mundo ouve, até monarquistas, que quase ninguém mais quer ouvir, mas a gente quis, não é? E Lions, e Rotary, e direita, não é? A gente ouviu tudo, né? E a gente ouviu coisas que vocês não podem imaginar, né? De críticas de todos os lados. Porque as pessoas não se enxergam no museu. E foi fabuloso isso. Porque, afinal de contas, a gente vê que se as pessoas não se enxergam no museu, elas querem estar no museu. Não é que, eu não vou falar para esse museu aí que nem me interessa, tchau. As pessoas vão e reclamam loucamente. Eu quero que esteja isso, eu quero o vestido da imperatriz, eu quero uma panela furada, não importa. Eu quero que vocês digam sobre nós. Não é? Isso me parece um dado fundamental, não é? Que nós precisamos lembrar ao pensar em patrimônio na USP. A sociedade nos apoia. E eu sempre me preocupo com o fato de a gente enxergar muito a universidade no filtro com a sociedade por meio do vestibular. Ou seja, que as pessoas só entram na USP pela porta do vestibular. As pessoas só entram na USP pela porta da condição de aluno. Não, as pessoas entram na USP de muitas maneiras diferentes. Há 2 anos atrás, entrou uma multidão nesse prédio para defender a República. E por que neste prédio e não em outros lugares? E por que foi quando este prédio falou, a coisa tremeu para valer? Pra valer mesmo. Porque aí veio todo mundo aqui, porque esse lugar é uma espécie de altar, por um lado, mas é refúgio também. As pessoas, quando estão temerosas, vêm para cá e a partir daqui gritam e as coisas são ouvidas. Ou seja, a universidade é porosa, né, para a sociedade. Eu queria muito que nós pensássemos sobre isso, porque a gente pensa muito de nós conosco. Né? E acho que esse é um dado que precisa entrar na composição do nosso bolo. Né? O Fundo Patrimonial da USP, por exemplo, começa a dar frutos. Né? A universidade está começando a ver pessoas darem dinheiro para manter essa instituição. E não vamos cair na sedução de pensar que a nossa vida não passa por dinheiro e recursos e por apoios. Né? Nós precisamos saber lidar com tudo isso, inclusive com os recursos e as pressões que vêm do próprio Estado. Né? O museu, do Ipiranga, eu prometi que eu ia falar um pouco dele para vocês, embora já tenha provavelmente 1 minuto. Né? Ele é uma experiência efetiva de restauro patrimonial e, sobretudo, de continuidade de apoio da sociedade para amparar a preservação patrimonial na USP. Não é? Vamos pensar, a ocasião do bicentenário foi um disparador, é óbvio, o museu estava fechado, ia completar 200 anos, a gente fica no Ipiranga, Independência ou Morte estava lá, tinha que ir. Não é? O museu estava fechado, ele estava realocado em várias casas, em que nós ainda estamos. Não é? O programa de necessidades para o restauro e ampliação estava pronto. A USP tinha feito a sua parte, digamos assim, né? Mas nós não tínhamos recursos. E se tínhamos, não queríamos gastar com isso. O que é pior. Né? Enfim, o governador João Dória, ele acionou a iniciativa privada. E muitas pessoas reputam essa presença, essa importância do governador João Dória, que foi realmente muito grande. Ele chamou 25 grandes patrocinadores, foram uns 18 grandes patrocinadores do Palácio Bandeirantes, foi com uma prancheta, ele é do mundo empresarial, todo mundo ficou morrendo de medo, já foi assinando lá o negócio. Foi assim que aconteceu uma parte do processo. E havia anteriores e havia posteriores. Vamos lá, 25 patrocinadores vão colocar o que foi um investimento total de 180 milhões de reais na USP, porque confiam na USP. Porque não é. Tudo bem que o governador empurra, mas a USP também é a contrapartida da segurança de colocar tanto dinheiro naquilo que, vamos lá, foi desgraçadamente o único grande projeto em todo o país para comemorar o bicentenário.
Mas nem coleção de livro que tinha antigamente, né? No centenário da abolição, no centenário da proclamação da República, no quinto centenário da América, a gente teve vários aí, né? Na chegada da família real tinha um monte de livro. Nem isso saiu para o bicentenário, certo, gente? Vamos combinar. Não houve. A USP foi o lugar de celebração por um lado, mas, é claro, de discussão pelo outro. Não foi apenas celebrativo, né? Foram 180 milhões de reais confiados à universidade. Inclusive, por exemplo, pelo Pinheiro Neto Advogados, né? Que está escrito nessa casa aqui de múltiplas formas, né? Ou seja, 180 milhões foi o maior investimento na história da Lei Rouanet destinado até agora para uma instituição museal. Nós batemos todos os recordes. O Museu Nacional provavelmente baterá várias vezes esse recorde, porque o Museu Nacional é imenso, né? Ele está inteiramente queimado, né? No bloco antigo, ou seja, o investimento lá vai ser muito maior. Mas, até agora, o Museu do Ipiranga, né, foi aquele que bateu todos os recordes, e ainda por cima com 20 milhões de investimentos diretos da Fundação do Banco do Brasil, sobretudo, e da Vale, né, da Vale do Rio Doce. Hoje, passado o bicentenário, passados os focos, passados, né, as festas, os rojões, a gente tem, para o plano anual cadastrado na Lei Rouanet, desculpe o excesso aqui, mas eu preciso dizer para vocês entenderem quem está apoiando. Né? As nossas exposições, por exemplo, ou a manutenção de corpos profissionais para atuar dentro do museu, inclusive divulgação. EDP, que é uma multinacional portuguesa, Shell, Vale, Bradesco, Itaú, Comgás, EMS, indústria farmacêutica, Sabesp, Santander, Caterpillar, Atlas Schindler, Dimensional, Nortel, PwC, Singer e Tu Seguros. É um monte de gente. Além das parcerias de mídia, o Estado de São Paulo, Instituto Bandeirantes, JCDecaux, que é dos relógios pela cidade, né? Revista Piauí e UOL. E o que é muito importante que eu preciso ressaltar aqui com vocês, né? Porque a universidade tem, com razão, as suas precauções. Nós jamais, nunca, estou com 2 membros do meu corpo presente aqui nessa sala. Nunca nós tivemos qualquer tipo de interferência nas nossas ações por essas empresas. Nada. Nenhuma exigência descabida, nenhum filtro, nenhum diga isso, não diga aquilo, nada. Eu queria muito frisar isso, né? Porque, enfim, nós temos que ser cautelosos, né? Mas lembrar também que as regras de compliance hoje, elas estimulam a inclusão social nas empresas. Elas têm punições severas para práticas extorsivas e, sobretudo, essas regras são muitas vezes pautadas pelas sedes das empresas quando são multinacionais, e mesmo as nossas grandes corporações hoje são hipervisíveis diante das demandas sociais. Elas tomam muito cuidado. E, com efeito, nós nunca fomos importunados. Nunca foi dito para a gente o que a gente deveria fazer. E vamos lá. Foram tempos agudíssimos, porque esse patrocínio aconteceu entre 2018 e 2022. Vocês lembram do que significa esse período na nossa história, não é? Não tivemos interferência. Nunca. A sociedade, não é, me parece, ela tem muitas expectativas em relação à USP, mas ela também é reverente à USP e à universidade em geral, não é? Nós precisamos sempre, me parece, estreitar laços. E é disso que eu queria realmente frisar aqui minha fala com vocês, né? Nós precisamos ampliar o uso de instrumentos legais para corresponder a essas expectativas sociais que fazem da nossa universidade e das universidades em geral um repositório das memórias sociais e dos seus patrimônios, que são os da própria universidade, mas daqueles que se olham a universidade como uma instituição digna para receber a memória, que se sabe corre risco de perder. A universidade é considerada por muitos e muitos um lugar seguro contra a amnésia, não é? E muitas vezes foi também como um lugar
de garantir práticas celebrativas, que hoje, obviamente, são inadequadas, nós não fazemos mais isso, né? Mas, enfim, nós temos essa presença muito grande, não é? Por isso, me parece que entre as agendas que nós devemos incluir nas práticas de preservação patrimonial, não é, na USP, além do esforço enorme de identificar patrimônios, não é, e criar estratégias para sua manutenção, está, sinceramente, não é, nós precisamos nos dedicar ao uso das leis de incentivos fiscais para nos ajudar, não é, e de editais para a preservação de incontáveis tipologias de acervos patrimoniais da USP. E eu falo isso por três razões básicas. Em primeiro lugar, porque esses editais nos liberam de ações de preservação vinculadas à armadilha do menor preço. Quem já trabalhou com processo licitatório aqui e patrimônio sabe do que eu estou falando. Porque nós nos matamos para constituir um edital, nós nos matamos para construir um concerto de sims, que é a coisa mais difícil que a gente tem. Aí vem o processo de menor preço e ganha uma empresa que não dá conta, porque colocou o preço muito lá embaixo. Ou que é ruim, simplesmente. Ou que abandona o trabalho no meio do caminho. A gente acabou de passar isso na FAO Maranhão, com a reforma da parte elétrica. Ou seja, as leis de incentivo nos protegem disso. E nós somos uma exceção. O patrimônio é uma exceção no Brasil para usufruir certos mecanismos de dispensa licitatória. Não é? E a gente precisa colocar isso nas nossas agendas. Não é? Além de tudo, elas aliviam as verbas orçamentárias. E eu vou dizer a vocês que autoridades universitárias vão gostar muito das nossas agendas patrimoniais se eles entenderem que eles não têm que gastar tanto dinheiro quanto eles imaginavam conosco. E assim nós vamos conseguir eficácia, porque também estou um pouco exausto, né, depois de 20 anos, de ficar tentando convencer e não conseguir, e as coisas não chegarem. Eu comecei falando para vocês aqui do Core Facility, né, de conservação de papel e fotografia. E por fim, eu acho que o uso das leis de incentivo, dos editais diversos, como o PROAC, por exemplo, né, eles reforçam os compromissos sociais da universidade, né? É também por aí um caminho de solidificação das relações com a sociedade, né, com múltiplos sujeitos. Em tempos de ataques frequentes, né, porque eles não pararam, às ciências, às universidades, aos intelectuais, aos cientistas, até eles, gente, porque eu achei que eu não ia viver para ver ataque a cientista de vacina, sinceramente. Né? É demais, né? Me parece que é sempre urgente reformar os compromissos, né, que já existem e ampliar os compromissos. Né? A agenda patrimonial está dentro desta possibilidade política da universidade. Né? A radical, né, ampliação conceitual que passam as práticas de identificação e preservação patrimonial no mundo todo nos auxiliam nessa tarefa, né? Porque nós pensamos hoje o patrimônio de uma maneira muito alargada, né? E isso ajuda. Né? Não são mais só os edifícios, não são mais apenas as expressões materiais tangíveis, não são mais apenas os suportes de memória que são tombados. São muitas coisas que são consideradas patrimônio hoje, não precisa mais de tombamento na dinâmica social. Aqui em São Paulo, a Jornada do Patrimônio mostra isso. As pessoas acham o que é patrimônio coisas que não são tombadas. E dane-se. Não é? Ou seja, né? O monopólio do patrimônio não passa mais exclusivamente pela chave do tombamento. Não é? Não são mais apenas as memórias dos grupos sociais hegemônicos que definem o que é patrimônio. Não é? Não são mais apenas as memórias dos docentes, mas são também as dos alunos e também, vamos lá, dos esquecidíssimos funcionários, né, da universidade, que fazem parte da nossa agenda. Né? E também não são mais apenas os recursos internos para nós tentarmos alcançar maior eficácia na preservação de tudo isso. Né? Nós precisamos sair da zona de risco. E essa zona de risco, volto à principal universidade federal pública desse país, onde eu também me formei, que é o FRJ. Né? Essa zona de risco passou pelo Museu Nacional, passou pelo prédio da reitoria,
E nesse mesmo prédio da reitoria alcançou a Escola de Belas Artes e a Faculdade de Arquitetura. Alcançou o Imperial Hospício da Praia Vermelha, o campus da Praia Vermelha. Quantos prédios arderam só na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e todos eles tombados por falta de recursos. Nós nos matamos para produzir conhecimento para depois tudo pegar fogo. Porque foi isso que aconteceu em grande parte no Museu Nacional. Ou seja, nós precisamos... todo o arquivo histórico do Museu Nacional pegou fogo. Todo. A biblioteca de obras raras estava fora do prédio, no prédio novo, mas a biblioteca acadêmica foi inteiramente perdida. Registros, infelizmente, registros de línguas indígenas que ainda não tinham sido salvos em outras plataformas foram perdidas, e essas línguas, algumas, estão extintas. Elas se extinguiram pela segunda vez. Não é possível mais, não é, que a gente ache que a gente dá conta das coisas sozinho, não é? Me parece que é fundamental, não é, estreitar politicamente os laços com quem nos busca e confia em nós, não é? Ao completar 90 anos, a USP, ela parece, né, a mim, né, servidor da universidade, estar pronta para mais uma etapa fundamental de compromissos com a sociedade. Né? Eu estou há 20 anos, né, no museu, como eu já disse a vocês, há quase 40 anos atuando na área patrimonial. Meu primeiro estágio começou em 88, né, já fazem 36 anos. Né? Eu sei bem, né, o quanto a sociedade, em seus diferentes segmentos e agentes, e apesar de todas as formas de hierarquização e exclusão, buscam hoje o reconhecimento patrimonial e os espaços museais, não é, onde eu trabalho, como uma forma de organização das suas identidades e também de ações políticas. Não é? Tudo isso também passa pela USP, passa por este prédio, não é? Pelo compromisso com a República, por exemplo, né? Mas passa também por um compromisso republicano de pensar a sociedade, que é o que nós praticamos lá no museu de uma maneira mais abrangente há 30 anos, né? Desde a reforma pressurupiana. Nós sabemos bem, né, no Museu Paulista, que é uma força simbólica fundamental para milhares de pessoas encontrar outros suportes da memória social que não apenas os nossos velhos jacarandás e as nossas louças brazonadas dentro de uma vitrine. Quando os segmentos sociais diversos encontram os seus suportes de memória, os seus objetos dentro de uma vitrine, para nós que somos muito privilegiados, né, porque somos universitários e alcançamos um segmento das elites do país, talvez não seja muito claro, mas eu convido vocês a entrarem no museu e olharem a reação das pessoas que, pela primeira vez, julgarão que elas são parte da história, que os objetos da sua vida estão lá dentro. Isso é um passo fundamental. É claro que isso é o começo de inúmeros processos, e ele é só o começo, mas esse começo foi negado à sociedade brasileira por muitos, e eu vou dizer para vocês que nessa cidade, esse compromisso e essa mudança está sendo dada para a sociedade dentro da universidade, porque outros museus ainda claudicam, sobretudo museus históricos, nessa perspectiva. Né? A mudança, não é, que acho que é inescapável a gente lembrar da década de 80, não é, quando se estabeleceu a Lei Sarney e depois a Lei Rouanet, para cá é evidente. Para mim, que estou há 40 anos, né, olhando para isso, é evidente como mudou. Né? A cultura ganhou ainda mais centralidade, né? Não só porque ela nos organiza, mas porque ela passou a ser parte da agenda política e econômica. Né? E as práticas de identificação e preservação do patrimônio também, gente. Né? Nós não tínhamos nem livros para estudar na década de 80. Hoje, é uma imensidão de dados, de fontes, de textos, de PDFs, de teses, de tudo. Né? O crescimento nessas últimas décadas é extraordinário. Né? Nós somos uma questão, a sociedade quer isto. Né? A Jornada do Patrimônio mostra muito claramente isso na cidade de São Paulo e tantas outras experiências. Né? E as universidades, né, e a própria USP já estão construindo mais essa dimensão, eu acho, né, na sua função social. Né? Cimentar
essas expectativas da universidade, não é? Por isso que eu acho que é fundamental nós buscarmos, não é, a ampliação dos recursos, das forças, dos parceiros, não é? Em defesa mesmo da nossa missão, não é? Uma missão pública, não é? De não só pensar a universidade, mas junto com ela também preservar os seus patrimônios, que são em parte gerados dentro da própria universidade, mas que em parte também são depositados na universidade, né? A sociedade confia muito em nós, né? E isso passa pela questão patrimonial, né? Então eu queria que nós lembrássemos, né, dessas conquistas que aconteceram no Ipiranga, na USP, né, nesses últimos anos, para que a gente consiga forças também, né? Forças políticas, inclusive, para a gente conseguir alcançar o que a gente quer. Obrigado. Super obrigada, Paulo, pelas reflexões. Eu vou fazer umas considerações e vou abrir a palavra. A gente tem um tempo para o debate, que eu acho que também é uma das razões da gente poder dialogar, né? Tem um tempo alargado nessa manhã para poder conversar, né? E, bom, são muitas inquietações, né? Vou tentar organizar minhas ideias. Você falou primeiro dessa dimensão múltipla dos acervos que a universidade tem, dela mesma que ela produz, né? Para depois chegar nos acervos que são recebidos, né, externamente, para depois chegar na própria experiência do museu, que é esse exemplo, né? Eu acho que o museu é o espelho e reflete uma imagem patrimonial que a universidade gostaria de refletir para a sociedade também, né? E não é por acaso, claro, porque ele é de extrema importância, mas não é por acaso também que ele é essa relação tão desejada com a sociedade, né? Por trás, né, do espelho, no verso desse espelho, a universidade tem um acervo produzido e recebido, você citou alguns deles, que são da maior importância e para os quais a gente tem a maior dificuldade de salvaguarda. Nós fizemos no ano passado, junto com as colegas que estão aqui, do Museu Paulista, a Ina e a Flávia, minha xará, no CPC, né, com o Gabriel, um seminário sobre os acervos da universidade, e em situação muito grave, né, em situação muito grave, com dificuldade de salvaguarda, com dificuldade de articulação interna, externa, né, para as quais a gente não tem nenhuma política. Diversas outras universidades que estão aqui representadas, né, no nosso seminário já têm uma política institucional para seus acervos, por exemplo, uma coisa que a gente está tentando construir no nosso UGT dos acervos, né, que a Joana também está, todo mundo está envolvido no CPC. E, então, isso é uma coisa que a gente precisa falar, né, o próprio CPC, que é um centro na extensão, então o patrimônio na perspectiva da extensão. Na década de 80, ele era uma comissão assessora do reitor, institucionalmente consultado para as decisões patrimoniais. No momento que ele vai para a casa da Iaiá, que ele adquire outros significados e outra importância na relação com o bairro, na perspectiva da extensão, na salvaguarda da casa da Iaiá, enfim, e o patrimônio na dimensão da extensão. Mas a gestão desse patrimônio, ela fica secundarizada. E a gente precisa falar sobre isso, né? Acho que o CPC deveria ser um centro com ensino, formação, devendo ser ouvido institucionalmente para as decisões patrimoniais, né? Esses anos a gente tem percebido e amadurecido esse entendimento. E, então, e além disso, né, em complementação a isso, acho que esse espelho, aí estou usando, né, os próprios articulações conceituais que a Laura Jane fala, a Laura Jane Smith, e outros autores que trabalham com essa ideia do espelho do patrimônio, eu acho que ele reflete escolhas muito pontuais e muito tradicionais do patrimônio. Internamente, você falou, a gente não deve pensar só internamente, eu acho que mesmo internamente, a gente brinca com o nosso inventário, o inventário da balbúrdia, porque tem uma dimensão de coisas que a gente descobre, né, que a gente descobriu, são 500 referências culturais, para as quais as pessoas têm uma
identificação extremamente densa, complexa do cotidiano universitário, para as quais que elas são, se a gente não tomar cuidado, não levar a sério, elas são quase a batedeira. Então é o bandejão, é o quero, é o tucano, é a árvore que eu vejo todo ano. As pessoas falam e elas se emocionam com esse patrimônio, de verdade. Então, acho que é interno, e eu queria te ouvir também sobre isso, né? Então, é o museu, mas é um monte de coisas que estão por trás disso, que a gente tem descoberto, que a gente tem refletido, sobre as quais a gente tem uma responsabilidade e com as quais a universidade tem dificuldade de salvaguarda efetiva. Não é só dos edifícios, né? E para as quais esse centro, na sua dimensão da extensão, pode muitas vezes, pode o que é o que a gente está fazendo aqui. O que não é pouco, deu muito trabalho, mas e a gente está muito feliz, mas enfim. E quando a gente pensa externamente, ainda mais inquietante, porque existem os filtros do que a gente recebe, e aí também queria te ouvir sobre esses filtros, né? A gente recebe talvez menos batedeira, ou quase nenhuma, e que coleções que são admitidas ou não são admitidas nesse acervo institucional que a gente também não para de produzir e não para de receber, né? E quem está dizendo que pode ou não pode entrar a cada momento, né? Então, essa é uma outra pergunta. E, finalmente, né, sobre as leis de incentivo, que você deu ênfase, acho que é isso mesmo, nós mesmos do CPC nos matamos aí no meio de tudo isso para entrar como edital de PROAC para salvaguardar o nosso telhado, né? Tirei uma RT depois de 20 anos de arquiteto, porque não tinha ninguém, estou falando, não tinha ninguém para tirar. Então, paguei o CAL 20 anos para um dia poder tirar essa RT para poder dar entrada para salvaguardar o telhado do CPC. Não é brincadeira, gente. Tudo aconteceu na semana passada, de fato. Então, para dizer que... então, acho que é importante, mas é importante que a universidade tenha captador, que a universidade tenha gente que faça projeto, que isso a gente assuma isso como uma tarefa, porque não é... As pessoas fazem isso profissionalmente. Então, a gente tem tentado levar adiante, também queria te ouvir, enquanto todo mundo vai pensando nas suas perguntas, que a gente queria muito interagir, dizer que realmente é uma alegria poder estar aqui com você e trazendo essas inquietações sobre... a Emanuela falou, mas só 90 anos? Como é que é isso? e desses 90 anos. Porque, afinal de contas, nós temos que sempre meditar sobre as nossas escolhas, não é? Inclusive que as escolhas da preservação nas parcerias sociais também são repartidas. Ou seja, em primeiro lugar, nós escolhemos o que queremos preservar e o que iremos preservar, por exemplo, nas decisões de acervo que eu já passo. E, por outro lado, a gente tem que conseguir uma chancela de fora. E essa chancela de fora, muitas vezes, ela não é tão afim com as nossas mudanças, não é verdade? Você poderia ter sido mais direta ainda e dito, é fácil conseguir patrocinador para o Museu do Ipiranga, né? Mas e para o resto, né? Não sei se... Não, eu não estou falando que você pensou isso, estou falando que você poderia ter dito isso, né? Porque, afinal de contas, o museu é um palácio que fica lá, que agora no sábado irão 200 mil pessoas no parque. 200 mil, uma loucura. Vocês querem ter uma experiência antropológica, vocês vão no 7 de setembro, tá? Depois vocês esquecem, pode ter outra mais pra frente. Mas essa é um negócio inacreditável, porque o que move as pessoas a irem para lá? A memória dos livros didáticos. Porque a televisão, claro, a gente tem eventos, shows, né, Ipiranga em festa e tudo, mas não é o suficiente para irem 200 mil pessoas. As pessoas vão lá porque elas querem encontrar o altar da pátria, o lugar de criação da nação, que é um lugar criado da década de 1880 para frente, que também ninguém falava muito desse lugar na década de 1860, por exemplo, né? Ou seja, vamos lá, né? O museu é sensível, porque ele é um grande prédio, ele é um museu antigo, ele é o lugar do nascimento da nação, ele é um monumento, ele é patrimônio nacional, ele é tombado pelo IFAM, não sei o quê. Só que
estava caindo, estava desabando. A própria universidade não movia uma palha para salvaguardar a fisicidade daquela arquitetura. Os nossos forros são de palmito jussara. Eles são ótimos para flexibilizar a oscilação de calor e de calor e frio, de umidade e secura, que a gente tem todos os dias, né? O palmito jussara está exausto lá no museu, né? Então que ele muda 200 vezes de registro ambiental, né? Mas, enfim, estava caindo, né? Ou seja, a universidade não olhava, a gente ficava se debatendo de tudo quanto era maneira, conseguindo. A FAPESP olhava, mas a universidade não olhava, enfim, coisas muito difíceis. Mas afinal de contas, quando veio o chamamento e veio para um palácio, para um monumento. Há uma dimensão conservadora, eu acho, nesse gesto patrimonial de preservar o museu, que é o do monumento. Mas há também uma confluência que é nossa, do lado de dentro, que é a parte operativa e operatória disso, que é a parte do documento, né, para ficar nas velhas polaridades, né, entre documento e monumento. Né? Ou seja, muitas pessoas investiram no museu por conta da sua dimensão memorial celebrativa. Mas muitas pessoas que vão ao museu encontrar isto, e encontram de alguma maneira, não é? Porque o prédio, o eixo monumental está tombado, a gente não pode mexer, mas a gente pode debater, só que tem gente que não vê o debate que a gente propõe, simplesmente vai ver as obras e dá um rolê no prédio. E olhar a Independência ou Morte extasiado com aquele quadro daquele tamanho, não é? E vendo que, reconhecendo o livro didático, a sua memória, e não vê nada do que a gente está oferecendo, não importa, não é? De alguma maneira as pessoas estão indo e por sorte, elas podem interagir com o que a gente oferece, que é muita coisa atualmente. Né? Então, acho que, se por um lado havia uma vontade muitas vezes conservadora em relação ao museu, existe também uma dimensão desafiadora. E acho que as pessoas muitas vezes transitam de uma situação para outra. Às vezes elas chegam memoriais e saem mais documentais. Né? Elas entram muito celebrativas e saem mais investigativas, mais reflexivas. Né? O papel da universidade é transformar, né? E de um museu universitário também tem que ser. Então, acho que nesse sentido, a professora Cília Helena sempre nos alertava, isso é a nossa professora sênior atualmente, que foi nossa professora titular, até se aposentar em 2014. Nós temos que tomar cuidado para não perder o ponto de toque, ponto de contato com o público. E o ponto de contato com o público tradicional, há 130 anos, que o museu vai comemorar o ano que vem, de abertura ao público, é a sua dimensão memorial. Mas nós vamos oferecendo para o público o nosso cardápio universitário, científico. E a partir daí nós vamos transformando e vamos também ouvindo, né? Porque afinal de contas as pessoas não são mais mudas, as pessoas hoje cada vez mais falam e elas se atrevem a falar, não é? Porque antigamente quem é você para falar qualquer coisa, mas hoje as pessoas não estão nem aí, elas vão lá e falam. Falam nas redes sociais, falam no papelzinho, falam. Tem uma sala lá que é o que você gostaria de doar para o Museu de Ipiranga? É uma delícia as respostas, porque as pessoas querem doar coisas assim impensáveis há anos atrás. Né? E isso mostra que as pessoas já concebem também o museu de uma maneira diferente, né? Menos reverente, menos elitizada, né? Menos hierarquizada. Acho que a gente balança um pouco, né? Entre essa a vontade, às vezes, de investir, que é uma dos empresários, né, que ainda toma por conta uma coisa também muito antiga, né, mas já sabem que a USP também pratica diferente, porque eles não são tontos, né, eles têm os seus olheiros na área de marketing, né, e eles vão lá e vão ver se o que a gente está fazendo vai dar agenda negativa para as pautas sociais que as empresas defendem hoje. Eles não encontram essas questões negativas lá, muito pelo contrário, né. Então, enfim, acho que é um equilíbrio no nosso caso, não é um equilíbrio permanente, né, entre uma dimensão antiga, né, e dimensões novas que a gente tem que aprender a costurar, né, e a conciliar também. Hum, hum, como salvaguardar, não é, tudo isso que nós estamos detectando e que corre enorme risco, não é, da vida universitária, que eu já estou pensando nas duas coisas, né, aquilo que produzimos e aquilo que recebemos. Eu, sinceramente, cada vez mais, do ponto de vista de qualquer universidade, nós temos que ter, em primeiro lugar, intervenientes. Nós temos que ter fundações de apoio.
De preferência aquelas que se configurarem como ICTs, como institutos de ciência e tecnologia, porque aí isso facilita uma série de trâmites internos e respaldos dentro das secretarias de ciência e tecnologia do próprio ministério, né? E a partir daí, essas instituições passam a ser intervenientes da Lei Rouanet, porque as universidades não podem receber dinheiro da Lei Rouanet. Elas são interditadas nessa condição. Você tem que ter uma instituição que medie isto, não é? Então, nós precisamos criar essas fundações. No caso, a FUSP, por exemplo, né, e a própria FAAMP, a Fundação de Apoio ao Museu Paulista, elas são coordenadas por docentes da universidade, né? Quem preside o conselho da FAAMP sou eu, diretor do Museu Paulista, né? Pelos próximos 3 anos e 10 meses. Né? Então, 2 já foram, exatamente. E, então, enfim, nós temos como também manter as fundações sob controle, por assim dizer. Né? Mas nós precisamos de birros centrais nas universidades. Porque não é possível você ter que fazer isso, nós temos que fazer isso. Fulano de tal, nas 47 unidades da USP tem que fazer isso. Isto a USP teria que fazer central, assim como a FRJ, a FMG, a Federal de Pernambuco, Bahia, onde vocês quiserem parar. Tudo, quer dizer, as de Minas, né, porque tem a montanha de Universidade Federal de Minas Gerais, todas elas, né, disputando, desesperado. Não, as pessoas, né, nós temos que ter apoio. Quer dizer, a Lei Rouanet não pode ser um ônus a mais para nós, né? A universidade tem que facilitar também, né? Porque se por um lado ela terá apoio político, apoio econômico e apoio social, ela também tem que facilitar que isso chegue à universidade, né? Então acho que essa é uma agenda que nós temos que construir também, para nós não ficarmos acuados, né, e esfolados mais uma vez para ter que botar projetos em pé, não é? Sozinhos. Não é? Isso é fundamental, me parece. Não é? E por fim, né, ainda dando conta das suas perguntas, Flávia, não é que é, afinal de contas, a questão dos filtros, que é uma questão central. Não é? Porque vocês estão inventariando um espectro enorme, não é? Mas esse inventário não é um fim, ele é meio, né? Ou seja, a gente tem que fazer com que o inventário resulte no passo seguinte, que é a ação de salvaguarda, né? Depois de detectado, o que vamos fazer? Né? Pelo menos eu penso assim, né? E para evitarmos frustrações, né? Como foi o incrível inventário do Bom Retiro que você trabalhou no IFAM, que depois ficou como um documento na gaveta porque não quiseram pôr para frente, né? O trabalho estava feito, mas a coisa não foi, né? E a gente se frustra também com isso, né? Ou seja, nós vamos ter que, por um lado, né, estabelecer filtros das nossas escolhas, e aí virão as hierarquias, o que a gente vai priorizar, o que a gente vai deixar. Algo que, de alguma maneira, todas as instituições patrimoniais praticam na hora da decisão do que vai ser e do que não vai ser, e o museu pratica isso todas as vezes, ainda de uma maneira muito elitista, eu diria. Né? Porque quem decide quem entra e o que não entra nos acervos dos museus no fundo, são os professores universitários. O peso dos alunos é pequeno, por conta da LDO, né? E, por outro lado, LDO, não, acho que eu falei uma sigla errada, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né? E que limita, não é? Os professores têm sempre que cumprir 70% de qualquer quadro superior, né, da universidade. É, pois é, tanto é o L, né? LD de alguma coisa que me confundi aqui, obrigado. Mas, ou seja, uh, nós temos que alargar nossas sensibilidades. Né? Não é só alargar a nossa capacidade decisória, a gente precisa alargar as nossas sensibilidades, ou seja, sentir o que é, né? Fundamental. Né? Só que a gente está longíssimo disso, né? Longíssimo. A gente ainda está, quase como tudo, escolhendo em nome dos outros. Isso, o IFAM agora, né, deu aquela estourada no seu conselho, né, e o IBRAM também, né, de colocar um monte de gente, né, das, ah, dos movimentos sociais e da sociedade civil no conselho, né. Mas eu ainda acho que é um longo caminho até as vozes se equilibrarem dentro desses conselhos, né, alargados, ou seja, todo mundo achar que
que pode falar, né, também a partir das suas próprias experiências profissionais, dos seus olhares sociais, né? Muitas vezes os órgãos ainda continuam, trazem muitas vozes, mas escolhem também aquelas que vão poder falar, né? Mesmo na hora de decidir, de dar o parecer, de ser o relator, né? Isso a gente precisa aprender a construir também, né? E acho que também a gente precisa aprender a construir onde investir o dinheiro prioritariamente, né? Quando a gente capta, né? Um dos desafios das instituições públicas é se democratizar, né? E isso é lento, né? Mas acho que a gente não pode nunca tirar isso do horizonte, né? A gente tem que... Eu, quando penso na esfera pública, gente, em cultura, né? Eu sempre penso no SESC, para falar bem a verdade, né? Acho uma instituição muito horizontal, né? Muito, muito horizontal, apesar dela estar vinculada a uma corporação do comércio, né? Eu acho muito difícil, inclusive, já foram várias vezes tentado, né, se abalroar o SESC, né? Porque o SESC, como sistema S, de uma maneira geral, tem muito dinheiro, né? Mas a sociedade está muito grudada no SESC, né? E talvez porque o SESC seja realmente muito horizontal, né? Ele tem uma estrutura de funcionamento, mas ele ouve, se capilariza, escolhe, promove, preserva também, né? Porque cada show é uma ação de preservação do patrimônio, né? Também, né? E acho que isso a gente precisa construir, né? As universidades são muito versáteis, né, gente? Algumas no Butantã, outras no Fundão, né? Outras no Parque Farroupilha. Tem uns versáteis por aí, né? Que eu acho que é um trabalho da gente também se desmanchar um pouco, né? Para ser de outro jeito, né? Não sei se... Sim, respondendo, sim. Então, vou abrir a palavra, se as perguntas, se tivermos considerações, questões para o Paulo, para a gente poder dialogar um pouquinho. Pode ser por escrito, se as pessoas querem mais à vontade também, a gente lê. Eu fiquei pensando, ouvindo a sua fala, né, que talvez uma outra camada assim, de desafio seja a relação entre os vários, entre as várias instituições de a salvaguarda de acervos, porque um acervo só não dá conta de guardar tudo, né? E também as pesquisas vão relacionando coisas, né, de lugares diferentes, né, em função de uma interdisciplinaridade mesmo, né? E isso muda muito, né? Outro dia mesmo estava conversando com a Vânia Carneiro de Carvalho, como talvez o acervo do setor de projetos da FAUSP poderia se beneficiar da relação com os objetos, né, de casa e de domesticidade que você estava justamente citando como batedeira, né, nesse cruzamento, né. E isso é um desafio, né, que põe um desafio justamente na ponta de difusão desses acervos, né, então nas plataformas de pesquisa e de consulta, né. Lá na faculdade, a nossa plataforma, né, do Acervos da FAUSP, ela tem lá uma aba que indica, né, para pesquisas, teses, dissertações e tal, então que amplia um pouco. Ou seja, esse projeto que você está olhando aqui, ele tem já alguns estudos feitos sobre ele, ou sobre o arquiteto, ou o que seja, e também tem-se a intenção de estabelecer esse diálogo. Então, se você quer saber mais sobre se você quer olhar outras coisas, vá no acervo do Museu Paulista. Então, eu acho que olhando, né, ali, acho que tem esse desafio do vínculo entre os vários acervos dentro da universidade, mas também com outros de fora, né? Porque é isso que você falou, né? Tem muitos novos atores, né, na produção de memória e produção de acervos, né? CPDOC Guaianais e vários outros que a universidade também, pelo Maria Antônia, sobretudo, tem se aproximando, né? Então, queria te ouvir também um pouco sobre isso, assim, sobre esse desafio. Bom, lá no museu, acho que nós tivemos uma decisão, não é, que na verdade advém de uma consciência maior, né, que a gente constrói profissionalmente, que foi a nossa decisão no âmbito do nosso horizonte de virtualização, aderir ao Tainacan. Foi um inferno escolher, né, porque cada plataforma tem uma forma, tem as suas vantagens de um lado, vantagens, desvantagens do outro, e sobretudo tem um monte, aí umas pessoas começam a usar umas, aí essas não conversam umas com as outras. A gente decidiu que ia ser a Tainá Campo, várias razões, né? A Solange Ferraz de Lima está na liderança desse processo, né?
mas sobretudo também porque, ela tem uma interface com a web muito, muito tranquila, né? Sendo que alguns bancos de dados não têm. Por outro lado, a adesão ao Tainacan tem sido realmente enorme no país. E isso faz com que todos que estejam lá possam estreitar aquilo que você está falando, práticas colaborativas de intersecção de questões, acervos, problemas, perguntas. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos, né, gente? Tem uma coisa meio biculimundi, assim, em pesquisas, né? Toda hora eu pego processo para dar projeto para dar parecer, e a pessoa fica achando que aquilo está começando ali, né? Falei, poxa, gente, agora tudo, né? Entra no JSTOR, que a CAPES paga, a USP paga, um monte de lugar paga, e vê que essa questão, inclusive, é uma questão no mundo todo, né? A gente precisa entender que as nossas questões são coletivas, né? E, sobretudo, o mundo do capitalismo fez com que as questões fossem enormemente globais já desde o século XVIII, pelo menos, né? Então, nós precisamos criar ambientes, não é, de relacionamento para que nós possamos estudar e trabalhar como universidade, mas, de novo, para que nós também possamos aumentar o nosso respaldo social. As pessoas precisam saber o que nós temos. Né, todo mundo já viu aquela figura de que aquele desgraçado que não deixa ninguém consultar porque senta em cima dos documentos, né? É meio velho, né? Porque era porque os documentos eram de papel e alguém podia sentar neles, né? Mas as pessoas não deixavam, né? Lá o museu foi a primeira instituição aqui em São Paulo que criou um banco de dados mesmo, né? A Vânia Solange e a Ana Cristina, enfim, e Heloísa, trabalharam para que esse banco pudesse, pela primeira vez, colocar tudo aberto. Esses gestos são fundamentais, né? Eu me lembro em 80, não, um pouquinho. 98, eu participei de um grupo de pesquisadores que publicou um guia de documentos históricos na cidade de São Paulo, que foi publicado pela UCITEC. E nós referenciamos ali 1.100 instituições com acervos criados antes de 54 ou que tinham acervos gerados antes de 54. Como o IMS, por exemplo, que não é de 54, mas tem acervos anteriores. E aí eu cheguei no Museu do Ipiranga e eles tinham lá, no Museu Paulista, e eles tinham lá, elas tinham lá, a Solange, a Wanda, as pessoas trabalhavam na documentação, um guia geral das coleções. Tudo. Tinham feito um guia geral. Uma descrição sumária, quantidades, datas limite, tudo. Eu falei, ai meu Deus do céu, vou ter que. É muito, né? E vou ter que ficar copiando tudo isso daqui. Aí a Vânia falou assim: não, 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 não. Enfiou, né, naquela época que era flexível. Né? Ela falou, Tó. Ah, deu o guia, que não estava publicado. E que ganhou pela primeira vez uma publicação em papel no nosso livro, não no que o museu fez. Até porque o museu nunca fez esse livro. Olha, gente, essas coisas marcam a gente, né? Como foi uma vez também que eu fui buscar 2 exemplares de um almanaque que só a professora Ana Maria de Almeida Camargo, que faleceu recentemente, tinha. Só ela tem. Tinha, faleceu. E eu fui lá, assim, né? Será que a senhora poderia? Tudo bem, cheguei lá, ela me recebeu na porta, e na porta eu fiquei. Falou assim, ah, pois não, você quer? Tá bom, tá aqui, ó, pode tirar a xerox que você me traz. Quase caí para trás, né? A mulher estava me dando os 2 únicos exemplares para eu tirar xerox ainda por cima e voltar. Sim, ela fez isso. Então, esses gestos, não é, que são gestos universitários, não é, de abrir para as pessoas, nós precisamos praticar. Nós temos 4.000 objetos expostos no Museu do Ipiranga. De 400.000. É 1%. Qual é o sentido da gente guardar os outros 396.000 se a sociedade não vê, nem sabe que existe? Ou seja, migrar, conversar, sinalizar e articular é fundamental, porque senão, gente, sinceramente, é injusto socialmente. Quer dizer, eu tenho tudo, a pessoa nem sabe. Se você for ao museu, você vai ver que lá tem cinco colheres de pau expostas numa exposição Casas e Coisas, que a Vânia Carneiro de Carvalho foi curadora. Né? São 5 exemplares de colher de pau
de 90 que a Vânia comprou de um colecionador só. E com uma razão muito simples, porque não tinha nenhuma colher de pau no acervo no museu. Franchement, né? Colher de pau. Isso aqui é lugar de limoges, não de colher de pau, né? Então, durante séculos foi assim, né? Séculos não, décadas. Mas, enfim, tem lá uma coleção enorme de colher de pau, que permite, inclusive, um estudo seriado, né? Para entender, afinal de contas, o que é uma coisa tão básica, mas que está na mão de todo mundo, né? Do país. Não tinha nada, né? Mas precisa estar em algum outro lugar, as 90 e tantas, né? Quer dizer, nós precisamos não só dar visibilidade, como articular. Com isso também nós ganhamos sentido social, mas ganhamos força. Eu acho que nós precisamos desesperadamente de forças. Eu saí muito traumatizado dos últimos anos. Muitíssimo. Muitas vezes eu senti o nosso chão sumir. Porque as pessoas enlouqueceram, por um lado, né? Acho que a pandemia colaborou para isso, mas também porque o mundo está ficando um mundo insolvente, né? Tudo que é só desmancha no ar, nossa, isso daí já é coisa velha, né? Assim, pobre Marshall, se o Marshall Obama estivesse vivo, né, gente? A coisa aqui está ficando seríssima, né? E, enfim, nós precisamos ganhar eficácia, mas nós precisamos, para as nossos objetivos, mas a gente precisa ganhar forças, né? E a gente, para ganhar forças, necessariamente tem que ser com a sociedade, né? As políticas de inclusão que nós estamos praticando por meio das portas de acesso, né? Seja os quadros de alunos, seja os quadros de funcionários e docentes, são fundamentais, não é? São parte do cumprimento da lei, elas têm que ser realizadas, mas elas alcançam, vamos lá, uma sociedade que chegou no terceiro colegial. E isso exclui milhões. Isso exclui dezenas de milhões. Nós não podemos nos acomodar nas universidades com as nossas políticas de cota. Por quê? Porque as universidades são ensino e pesquisa. E nisso as políticas de cota atuam decisivamente. Essas universidades são extensão. E a extensão é algo que a gente precisa valorizar dentro da universidade. Né? Por quê? Porque é isso que faz com que a maior parte das pessoas entrem nas universidades. Né? Quando eu falo que todo ano X pessoas entram na USP pela FUVEST e todo ano X pessoas entram na USP pela porta do Museu do Ipiranga, eu estou querendo sinalizar com esta fala alguma coisa para os dirigentes, né? Que é o fato de que, no fundo, nós estamos cumprindo a nossa função universitária, só que de outro jeito. A universidade não ensina só em sala de aula. E a universidade não ouve só em sala de aula, ela ouve em outros lugares para se transformar, né? Então, enfim, articular tudo, né? A gente precisa articular informação, articular dado, mas a gente precisa articular forças, né? Tecidos sociais amplos, né? Que vão buscando a universidade também de maneira que não se esperava antes, né? E acho que a gente tem feito realmente grandes. A gente tem tido grandes sucessos nas universidades públicas e em algumas privadas também, nesse sentido, né? Aquelas que se atribuem à função, né? De transformar a sociedade a partir de outras chaves, né? Mas a gente precisa, com efeito, redobrar a atenção, né? Porque tudo isso, às vezes, também é muito frágil, né? Sim, eu concordo com você. Eu acho que a dimensão da extensão, também por força de lei, ela está presente nas federais já anteriormente à nossa universidade, e é uma dimensão enorme da atuação, assim como a gente tem constatado, e esse esforço do seminário mostrou para a gente, como esse tema da memória, da preservação está na extensão em muitas universidades, está na sala de aula, está na extensão e está na pesquisa, de maneiras bem diversas e bem capitalizado, né? Então, acho que o esforço de reunir e o atendimento ao chamamento, né? A nossa chamada de trabalhos, ela recebeu uma quantidade bastante significativa de trabalhos que a gente teve que escolher, enfim, a gente recebeu mais do que a gente selecionou, a gente fez uma seleção relativamente rigorosa para acolher aqueles trabalhos que estavam
dentro da chamada, mas também resumos importantes ficaram de fora, infelizmente, e mostrou para a gente a força que esse tema tem nacionalmente, né? A gente intuía isso, mas o fato de não ter um fórum de discussão, né? Então, acho que de fato, né, você fala internamente, acho que os seminários iniciais eles eram muito internamente e não é isso que a gente gostaria. A gente não está aqui discutindo para nós mesmos, mas a gente quer discutir nós com as universidades que estão aqui representadas e, obviamente, com a sociedade, né? Então, acho que essa é uma atenção que a gente está se esforçando, a gente está contente de ter gente de todos os estados e da América Latina também. E acho que isso, né, Flávia, no fundo, só reforça algo que também nos constitui inexoravelmente. Né? Quem fica na universidade é muito pouco. São os funcionários e os docentes. Mas milhões de pessoas passam na universidade, mas continuam ligados a ela de múltiplas formas, inclusive nos registros da sua vida acadêmica, mas não só, porque essas universidades continuam sendo centros de volta, de retorno para continuar a pensar, né? E por isso as universidades nunca podem, assim, correr o risco de serem fechadas em si mesmas, não é? Porque elas próprias, nas suas ações mais constitutivas e específicas, elas estão ligadas todo ano a um monte de gente que termina o curso e vai embora, mas que continua ligada a ela, não é? Portanto, nós não podemos nos iludir, não é? Embora, francamente, muita gente não esteja nem aí, não é? Eu acho que nós estamos aqui, e é bom quando a gente vai para colóquios, sobretudo menores, porque a gente encontra um monte de gente parecida com a gente, que está fazendo as mesmas coisas, a gente fica, né, animado, porque muita gente. Mas a gente sabe que depois desses encontros, né, de reunião de forças, né, a gente volta para as nossas pedreiras. Né? E os seminários emprestam, né, também experiências, né? A gente se transforma, pode ajustar, ampliar coisas que a gente nem pensava antes, né? Os seminários são fundamentais para a gente se fortalecer, né? Para a gente aprender também, né? E ensinar também. Mas, sobretudo, para lembrar que as nossas questões não são efetivamente fáceis, né? Porque não são normalmente na sociedade, né? Nós sabemos, por exemplo, né, muita gente fala, né, no âmbito dos museus estaduais de São Paulo, né, fora da universidade, mas dentro da esfera pública, que eles são um exemplo de sucesso. Por algumas razões são, né, os museus estaduais de São Paulo, só que não está no compromisso, vejam bem, das metas das OSs. A pesquisa. Não tem que fazer curadoria de coleção. Como é que o museu pode existir sem estudar suas próprias coleções? Não está nas metas, eu não preciso demonstrar. Eu preciso demonstrar público, eu preciso demonstrar atendimento, eu preciso demonstrar não sei o quê, captação, xarará. Mas produção de conhecimento a partir das coleções não está entre. Então, é estranho, não é, que uma entidade reguladora esqueça aquilo que é a mola de todas essas ações, né? Então, nosso trabalho continua, né? Pessoal, boa noite, bom dia. Oi, meu nome é Otávio, participar da mesa de amanhã, morar e comida. Eu queria perguntar para a Flávia e para o Paulo, que experiência que vocês têm ou vocês conhecem dentro da USP em relação aos ex-alunos e ex-alunas na questão do suporte, né, na questão da preservação do patrimônio cultural, né? Como os ex-alunos têm participado disso, se envolvendo, né? Embora o próprio ex-aluno é um patrimônio da universidade, não deixa de ser. A gente vai falar na mesa de amanhã. Vou citar o caso de Ouro Preto, pessoal, porque hoje a figura do ex-aluno, da ex-aluna, é primordial para a manutenção de residências estudantis e até para eventos de entidades mais antigas. Por exemplo, os ex-alunos, vou pegar um exemplo da área de mineração, apoiam a CISEG. Os ex-alunos e ex-alunas apoiam muitas repúblicas através de reformas, e metade delas são bens tombados pelo patrimônio nacional, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco e o potencial desses ex-alunos, dessas ex-alunas, para se fazer um trabalho, vamos dizer, efetivo, né, consistente, permanente,
na área de patrimônio cultural universitário. Não sei se vocês entenderam a minha questão. Bom dia, Paulo. Bom dia, Flávia. É, eu estava pensando um pouco sobre a relação entre a sociedade e a universidade por meio das doações de objetos e coleções, né? A professora Ana Maria, ela, em um dos congressos da Brasiliana, ela falava sobre como essas coisas privadas são encaradas dentro de uma universidade pública, né? Quais são os desafios? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre as questões do papel da proveniência, tanto na disponibilização, né, desses materiais pela internet, como em exposições, em catalogação. Né? Eu acho assim, que a gente, bom, nos museus eu particularmente, tenho uma relação mais afastada disso, porque nós não somos unidades de ensino, né? Portanto, a relação com os alunos é uma relação específica, diferente, não é tão direta. Nós não temos listas de ex-alunos, por exemplo, nós não fazemos controle de ex-alunos de graduação, por exemplo. Mas nós temos uma experiência que me parece importante, que acho que só começa a dar sentido agora para a universidade, que são os ex-alunos, os egressos do PPGMUS, do Programa de Museologia da Universidade de São Paulo, que tem pouco mais de 10 anos, e a professora Maria Cristina de Oliveira Bruno resolveu fazer um estudo sobre os egressos. E nós entendemos que, por meio dessa pesquisa, que 92% dos alunos que se formaram no VPGMUS estão trabalhando na área ou em áreas correlatas imediatamente afins à museologia. Ou seja, que nós temos uma eficácia muito grande de empregabilidade, em primeiro lugar, não é? Porque eu acho que isso é um dado fundamental na formação de alunos. A segunda questão que me parece importante é que, afinal de contas, essas pessoas estão nos seus lugares de trabalho levando a mensagem do programa, onde eles se formaram. Ou seja, existe uma capilaridade, portanto, que a gente precisa entender e precisa estudar. Eu acho que a gente ainda não fez isso. A gente já identificou a massa, digamos, do que enfrentar. Mas ainda não há, pelo menos que eu saiba, estudos que estejam dando conta dessa realidade. E, sobretudo, se nós pensarmos em perspectivas articuladoras, o que isso pode significar no futuro? No sentido de profissionais que sejam, eu acho sinceramente, gente, que é uma questão, também por questões financeiras, como é o caso dos Estados Unidos, você acabou de mencionar a manutenção das repúblicas, e das moradias lá em Ouro Preto, é sempre também uma questão financeira, mas é uma questão de entender o seu papel no final das contas, saber o que está acontecendo e também de articular essas pessoas. Porque a universidade muitas vezes pensa que o seu trabalho acabou na hora de entregar o diploma, mas nós continuamos carregando a universidade, e atentos à universidade fora dela, e, e, sobretudo, a universidade tem nos ex-alunos uma massa muito maior de agentes do que nos alunos. Mas acho que a gente nem acordou ainda para isso. Nas universidades privadas norte-americanas isso é angular, por conta da questão dos recursos, mas certamente também por conta das redes colaborativas, de pesquisa, até porque hoje é solicitado que essas questões sejam cada vez mais organizadas. No âmbito das nossas questões aqui específicas, patrimoniais, preciso pensar, não sei responder sua pergunta. E acho que não me vem nada assim de chofre, pelo menos que eu me lembre, a não ser, claro, enfim, redes colaborativas científicas, Mas eu fico pensando que isso é uma resposta um pouco quadrada para a sua pergunta. Eu queria responder de uma maneira mais promissora o quanto a sua pergunta permite ser, mas ainda não consigo dar conta, Mas espero que, bom, talvez a Flávia conheça, Pode falar também, é, você está ligado numa instituição de ensino, Sua inserção na universidade é diferente de mim, os que quiserem falar. E você quer falar alguma coisa sobre isso? Porque aí
Depois eu Você falo vai das mudar de assunto. experiências. Infelizmente, eu só consigo lembrar de um contra-exemplo, que é os ex-alunos da Poli, que tem um terreno junto do Ibirapuera, que queriam alugar para colocar roda gigante no seu terreno, para fazer mais recurso. Então, era um contra-exemplo, porque era um exemplo, na verdade, de fazer lucros em favor de uma destruição de um patrimônio paulista. Então, foi bem ruim essa experiência quando eu estava no Condefat, em que vimos com muita surpresa e bastante constrangimento essa iniciativa. E eu acho que, então, para dizer que tem pouco estudo na nossa unidade, né, na Faculdade de Arquitetura, é sempre um assunto recorrente, quem são os ex-alunos, onde eles estão. Nossa congregação, existe um assento de ex-aluno que está sempre presente, mas eu acho que reveste pouco do ponto de vista nessa potência que você demonstra. Acho que outras unidades, como por exemplo direito, faz moradia, né? Tem outras, tem um pouco mais de reversão positiva mas acho que isso é um imenso caminho a ser explorado e ser costurado ainda, né? A Universidade de São Paulo tem uma plataforma que leva um nome estrangeiro, chama Alumni, e o que também me parece, e aí a pessoa tem direito a um e-mail, mas assim, do ponto de vista do patrimônio, isso é um caminho ainda para a gente trabalhar e pensar, conhecer, estudar quem são, e daí pensar em políticas que possam ser um caminho. É o que me ocorre no momento. Obrigada pela pergunta, tá? Até porque a gente vai ficar continuando pensando nela, né? Com relação à proveniência, né? As questões de proveniência são hoje muito candentes nos museus, de uma maneira, uma entrada muito específica, não é que isso se tornou uma questão candente, que foi, na verdade, as devoluções de acervos pilhados na Segunda Guerra Mundial, né? Isso, a maior parte dos museus do Hemisfério Norte, né, se recusava a demonstrar, não é, o que era proveniente de saques, não é, ou de saques estatais, inclusive, sobretudo pelo nazismo. Vários estudos, não é, mostraram na década de 2000, não é, o quanto não só havia acervos ainda presentes nas esferas públicas, mas o que é pior nesses estudos iniciais, não é, como o Museu Desaparecido, como os órgãos museais, por exemplo, impediam o acesso à informação. Ou seja, eles propositalmente negavam o acesso à informação para que as famílias pudessem pedir aquilo que lhes tinha sido retirado, né? Já não bastava, como sempre se dizia, matar as pessoas, ainda se queria não devolver aquilo que era delas para os seus herdeiros, né? E isso se tornou uma agenda mundial, né? A questão das proveniências. Claro que a questão colonial, né, se somou a isso por conta justamente, imediatamente, praticamente depois disso, né, se começou a investigar o quanto as proveniências eram complicadas, né? A gente está tendo agora as primeiras ações de devolução dos museus europeus, sobretudo para contextos geográficos africanos, né? A maior devolução foi decidida pela República Federal da Alemanha, que vai devolver todos os bronzes da cidade do Benin, na Nigéria, que tinham sido comprados, né, após o saque dos britânicos, mas há outras ações menores, né, mas são várias questões que estão andando dentro de uma perspectiva também muito de realpolitik europeia, né, ou seja, os países da África subsaariana são uma fronteira de embate capitalista direto com a China, e essas devoluções ocupam um papel diplomático e econômico, né? Tanto é que essas devoluções não são praticadas com a mesma eficácia, né, e com o mesmo interesse em outros contextos geográficos em que esses embates não são tão claros, como a América do Sul, a Oceania, por exemplo, né, ou a Índia, ou a China, ou, o que é mais nojento ainda, dentro da própria Europa, né, países europeus que se aproveitaram da situação frágil de outros países, comprando coisas a baixíssimo custo, né, ou saqueando. A devolução intracomunitária é muito mais difícil acontecer na Europa, porque, vamos lá, né, o racismo está presente, é mais fácil eu querer devolver à África
e negar a negros nos países europeus que vieram desses países, que uma parte das suas heranças continuaram ali, e deixar só o que vem da Itália e da Grécia, porque afinal de contas esses países vão ficar sempre bem brancos, né? Inclusive imaginariamente. Essa discussão é uma discussão que a gente não vê acontecendo muito dentro da Europa, porque afinal de contas, né, o racismo tem raízes realmente insidiosas, imensas, né? Inclusive nessas políticas de devolução baseadas nos estudos de proveniência, que são completamente seletivos. Completamente. Né? E, portanto, atendem a agendas que não são exatamente conceituais apenas. Né? Aqui no Brasil, né, as questões de proveniência estão começando, né? São engatinhando, eu diria. Né? Sobretudo porque nós acho que temos que flexionar a questão da proveniência de outras maneiras. Né? Talvez não pelo proprietário do lugar geográfico, mas dos ambientes sociais em que os objetos vêm. Talvez aí a proveniência faça um sentido mais contundente para nós. Né? Entendendo quais são os contextos de proveniência e, portanto, quais são os agentes ligados a esses objetos e essas coleções. Não a quem pertenceu, mas a quem produziu, por exemplo. Né? Na medida em que as nossas coleções normalmente dão invisibilidade àqueles que fizeram. Né? Vamos tomar o caso, por exemplo, do prato do Visconde X. Né? As nossas coleções estão cheias de pratos de viscondes, né? De barões, de água 4. Né? E isso é uma biografia ridiculamente estreita do objeto, né? Porque o objeto foi feito por alguém, comercializado por alguém, lavado por alguém, munido de comida por alguém, doado por alguém, estudado depois que se musealizou por alguém. Né? Tem muitos alguéns nessa história dos objetos. Né? E a gente normalmente não presta atenção a não ser no proprietário. Né? E, por exemplo, né, estudar a proveniência pode ser efetivamente uma dimensão mais alargada, né? Que não seja tão personalizada, né, e tão hierarquizada. Acho que talvez aí a proveniência se torne mais operativa para nós, né, e não apenas mais um decalque, não é? Como muitas vezes também são algumas posturas decoloniais, não é? Que nós entramos porque os outros entraram e sem entrar efetivamente a partir das nossas próprias tensões. Por exemplo, né, que nós temos práticas coloniais evidentes na formação das nossas coleções no Brasil. Né? Belém, Rio de Janeiro e São Paulo são 3 cidades horríveis. Elas são Berlim, Londres e Paris. Né? Elas saquearam, né, os contextos arqueológicos e etnográficos do país inteiro para formar suas coleções. Né? E não me venham dizer que Belém fica na Amazônia, porque a Amazônia não dá. Né? Para eu ir do Vale do Javari até Belém, demora 5 vezes mais do que eu ir até Cusco ou até Quito, do outro lado dos Andes. Ou seja, Belém é uma situação distantíssima do resto da Amazônia. Né? Essas cidades são metrópoles e a gente não entende exatamente que a questão norte-sul no mundo aqui está um pouco invertida, né? Para sul-norte e ao mesmo tempo de leste para oeste, né? E não tanto de oeste para leste como são as questões estrangeiras. Né? E a gente tem que, afinal de contas, reacordar todos os pactos dessas coleções, não é? Porque eu também, às vezes, entro a partir das minhas próprias reduções. Né? Uma vez, a professora Marília Cury, né, do MAI, né, eu falei, ai Marília, você fica fazendo essas curadorias compartilhadas com esses grupos indígenas, eles vão querer vir aqui no MAI e pegar tudo. Né? Eu sou canceriano, tenho minhas doenças comportamentais. Né? E aí ele falou assim, ai Paulo, você não entende nada mesmo, né? Você fica cuidando desses museus de história, não entende nada de acervo indígena. Eu falei assim, por quê, né? Porque você acha que eles são tontos? Os que eu trabalho sabem muito bem que manter as coleções aqui é uma forma de inscrição deles na maior universidade do país e que ainda por cima a gente é que dá para conservar tudo que é deles. Eles não querem de volta os que eu trabalho. Eles querem que fique aqui, que a gente pague para eles virem aqui, para eles qualificarem as coleções conosco, para eles virem quando eles quiserem visitar, para eles poderem integrar esses objetos em práticas religiosas quando eles acharem que precisam acontecer, e vai ficar aqui e a gente que vai ficar pagando e eles tomaram essa decisão e ponto final. Eu falei, então tá bom, então já não vou mais me meter
na questão alheia, né? Porque, no fundo, as pessoas são ágeis, né? Elas são estratégicas, né? E é estratégico para muitos grupos que essas coleções fiquem, né? Mas tem que ficar de outro jeito, tem que ficar respeitando as proveniências num sentido também elástico, né? Há coisas incríveis que estão acontecendo nos museus, gente. Por exemplo, os museus etnográficos, né? Grupos indígenas que vêm e falam: vocês estão guardando tudo errado. Aí, mas por quê, né? Não, porque não dá. Se vocês ficarem mantendo as penas desse jeito, né, o suporte desse jeito, vai estragar. Mas, o objeto chegou aqui assim. Né? Tá tudo fotografado, tá tudo descrito, tá tudo não sei o quê. Eles falam: bom, vocês que sabem. Se vocês quiserem deixar assim, vocês deixam, mas vai estragar. Né? Aí as pessoas, alguns, né, ambientes de discussão já começam a permitir que as práticas de conservação sejam partilhadas com quem fez e conhece o comportamento dos materiais. E aí permite que mude, ou que troque, ou que coloque, ou que substitua uma cera ou qualquer outra coisa, porque se não substituir vai estragar. É sensacional isso, né? Porque eu acho que isso é tão subverte tantas obviedades que não são nada eficazes, né? E a gente precisa estar aberto para entender que proveniência também é conservação, né? Que proveniência também é um monte de outras coisas, né? Enfim, é muito. Acho que é muito emocionante por um lado tudo isso, mas também muito excitante, né? Do ponto de vista intelectual e científico, né? E é incrível como as universidades a gente tem o compromisso de aderir a essas novas epistemologias e transformar. Né? E o patrimônio está de cara com isso, né? Assim, Total. Bom, Paulo, super obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco nesse início tão esperado, né, por nós. Eu queria, além de agradecer a você, agradecer ao Gabriel Fernandes e a Joana Mello, que não foram agradecidos no começo, que pensaram junto conosco toda essa proposta do seminário, e espero vê-los daqui muito breve. Super obrigada. Obrigado.